Hoje vamos conhecer alguns tipos de processos erosivos que ocorrem nas vertentes para que possamos entender a causa e origem das erosões e assim pensarmos em formas e meios de prevenção, garantindo uma relação mais harmônica entre sociedade e ambiente. O primeiro tipo de erosão que vamos abordar é a erosão por salpicamento, também conhecida como splash erosão. Este tipo de erosão acontece quando uma gota d'água bate no solo exposto, espalhando partículas em suspensão. Como forma de conter esse processo erosivo, a cobertura vegetal auxilia reduzindo a energia de impacto da gota da chuva, amortecendo a sua queda e reduzindo os potenciais erosivos da erosão por salpicamento. O processo erosivo é chamado de escoamento superficial, mas também pode ser conhecido por erosão laminar. Tal processo erosivo ocorre pelo escoamento de água pluviométrica e depende essencialmente de dois fatores, a compactação e a saturação de água na superfície do solo. Sua dinâmica está atrelada ao fluxo laminar de água na superfície, a modo que o solo seja removido e deslocado às partes mais baixas da vertente. A presença da cobertura vegetal na vertente auxilia na prevenção dos dois fatores de causa do processo erosivo, pois as raízes dos vegetais garantem uma melhor estabilidade física e a drenagem do solo. A erosão linear está ligada diretamente com o fluxo de água corrente escoada na vertente. Seu desenvolvimento é progressivo, pois a intensidade de água que escoa dá origem a diversas feições na vertente, como por exemplo, os sulcos, que são pequenas incisões por onde a água escoa, atingindo até 50 cm de profundidade. Com a evolução dessa dinâmica de retirada e transporte de sedimentos, formam-se as ravinas, que possuem mais de 50 cm de profundidade e atingem os horizontes inferiores do solo, ou mesmo as rochas. A progressão das dinâmicas erosivas na ravina podem dar origem a uma nova morfologia definida como vossoroca. A vossoroca apresenta grandes profundidades com paredes irregulares e conforme a dinâmica erosiva se acentua, a profundidade pode atingir o nível freático, levando ao afloramento do mesmo. A causa desses processos erosivos está diretamente vinculada ao mau uso do solo e à retirada da cobertura vegetal da vertente, entretanto, podem apresentar origem natural. O processo de rastejo é um tipo de movimento de massa que gera alteração da morfologia do relevo e, consequentemente, da paisagem. Estes movimentos são lentos e contínuos, e devido a isso passam a ser bem perceptíveis. Algumas alterações na paisagem auxiliam no diagnóstico do processo, como rachaduras nas estradas e em pontos esparsos da vertente, além de postes, cercas e até mesmo árvores recurvadas. As árvores possuem destaque, pois na ocorrência do rastejo, passam por um processo de deformação chamado geotropismo, tendo como ocorrência os troncos recurvados. O processo de rastejo está vinculado com as variações de temperatura e umidade no solo, e que devido a forças gravitacionais acaba se deslocando. Como meio de prevenção, cabe a preservação da cobertura vegetal, pois essa garante a estabilidade e permeabilidade do solo, além dos cuidados com o uso e ocupação do mesmo, buscando a redução de alterações humanas no ambiente. Os escorregamentos são processos de movimentos de massa com incidência rápida e momentânea, sendo comumente conhecidos por seus impactos ambientais e sociais. Hoje vamos conhecer algumas características dos escorregamentos rotacionais e translacionais. Os rotacionais têm como característica a formação de uma ruptura curva, onde grandes massas de solo se deslocam em blocos para o inferior da vertente. Árvores retorcidas, fissuras na vertente e danos a residências e vias de locomoção são algumas das consequências desse processo erosivo. De grande impacto ambiental e social, o escorregamento rotacional está atrelado com o mau planejamento urbano e o uso e ocupação do solo indevidos, retirada da cobertura vegetal, cortes irregulares na vertente formando barrancos, além das chuvas contínuas que auxiliam a ocorrência do fenômeno. Já o escorregamento translacional apresenta uma ruptura plana e de baixa profundidade, variando entre 50 cm a 5 metros. Todo esse material se desloca em grande velocidade pela vertente em um curto período de tempo. Geralmente é atrelado a uma chuva contínua e, quando associado a uma forte intervenção da sociedade no meio natural, acarretam em danos impactantes. Esses fenômenos são extremamente comuns no verão, devido às grandes chuvas da estação, acabam por saturar o solo, que quando associado a fatores como a antropização e o mau planejamento urbano e ambiental, acarretam em grandes tragédias. Nós conhecemos hoje 5 tipos de processos erosivos e podemos perceber suas origens e como funcionam suas dinâmicas.
Sempre devemos lembrar que os processos erosivos são fenômenos naturais e o impacto socioambiental proveniente deles está diretamente ligado com a intervenção da sociedade no ambiente. Logo, temos que buscar compreender como esses processos erosivos funcionam e como podemos prevenir tanto os impactos sociais e os naturais, buscando assim a harmonia entre sociedade e ambiente.